Imagina a cena. Num tempo de grandes impérios, um líder se vê diante de uma escolha impossível. Uma escolha que não seria definida por espadas, mas sim por pura convicção. Esta história de uma jornada perigosíssima e de uma fé colocada à prova. Para a gente entender o contexto, vamos voltar um pouco no tempo. A gente está no período persa, ok? Já se passaram algumas décadas desde que os primeiros exilados voltaram para Jerusalém. O templo, sim, ele foi reconstruído, está de pé, mas a comunidade ainda era muito frágil. Pensa numa província pequena, quase insignificante, dentro de um império gigantesco. Sabe, eles estavam lutando para reencontrar a própria identidade, o propósito. Aquele fervor do início já tinha se transformado em incerteza. E é exatamente nesse cenário que surge o nosso protagonista, Esdras. E olha, ele não era um general, nem um político do jeito que a gente costuma pensar. A autoridade dele não vinha da força, de jeito nenhum. Vinha do conhecimento, de uma dedicação assim total à palavra de Deus. Ele era um escriba, um sacerdote, um verdadeiro mestre da lei. A missão de Esdras não começa do nada, não. Na verdade, ela tem um ponto de partida bem surpreendente: o trono do homem mais poderoso do mundo daquela época. Pois é, o próprio rei Artaxerxes comissiona Esdras oficialmente. E qual era a missão? Voltar para Jerusalém, ensinar a lei, restabelecer o culto e, basicamente, reorganizar a comunidade judaica. Era uma iniciativa de Estado com o selo e o carimbo do Império Persa. E o apoio, gente, não foi só no papel, não. O rei literalmente abriu os cofres do Império. Ouro, prata, suprimentos em abundância e até isenção de impostos para quem trabalhasse no templo. Ou seja, a missão tinha tudo, absolutamente tudo para dar certo, com o patrocínio e a proteção do maior poder da terra naquele tempo. Esse texto do decreto só reforça a ideia. Não era uma peregrinação informal, um grupo de amigos viajando. Esdras estava agindo com a autoridade de um funcionário persa, encarregado de uma missão imperial oficial. Mas olha só que incrível a reação de Esdras. Diante de todo esse poder, de toda essa provisão real, para onde ele aponta? Não é para o rei, é para Deus. Ele imediatamente reconhece a mão divina por trás da caneta do imperador. Para ele, era óbvio que o poder político era só um instrumento da providência divina. E isso já nos leva a uma primeira reflexão. Hoje em dia, quando a gente planeja nossos projetos, nossas missões, qual é a nossa primeira fonte de segurança? A gente corre atrás do aval de figuras influentes ou cultiva uma dependência real na ação de Deus? Bom, com a autorização e todos os recursos na mão, Esdras agora tinha pela frente o maior desafio. A missão tinha o selo do rei, mas a jornada seria testada por perigos bem reais. Então, a caravana se reúne. Esdras faz uma contagem e, percebe um problemão. Não tem nenhum levita ali, e eles eram essenciais para o serviço do templo. Ele pausa tudo, envia mensageiros e consegue resolver a questão. Mas, bem antes de dar o primeiro passo naquela longa estrada, ele se depara com uma decisão que ia definir o rumo de toda a missão. A gente precisa entender o tamanho do risco. Não era um passeio no parque. Eram 1.500 quilômetros de território hostil, famoso por ladrões e inimigos, e a caravana era um alvo ambulante, óbvio, carregando tesouros valiosíssimos para o templo. Segurança era a preocupação número 1. E aí chegamos no ponto crucial. Esdras tinha duas opções, bem claras. A primeira era a lógica humana, pedir ao rei uma escolta militar. Seria a coisa mais sensata a fazer e com certeza o rei ia conceder. A segunda era a lógica da fé. Confiar que o mesmo Deus que moveu o coração do rei também podia proteger a caravana no meio do deserto. E aqui está o centro de tudo, o lado psicológico da decisão. A palavra é vergonha. E não é só orgulho, não. É a tensão de um líder que sabe que a reputação dele e a do seu Deus estão em jogo. Ele tinha feito uma declaração muito ousada sobre o poder e o cuidado de Deus na frente do poder imperial. Pedir soldados agora não seria só uma precaução, seria um testemunho ao contrário. Seria admitir publicamente que, quando o risco é real, as palavras de fé dão lugar à segurança que a gente pode ver. Essa escolha de Esdras nos confronta diretamente. Quantas vezes a gente declara confiança em Deus, mas na hora da crise, nossas ações mostram uma dependência total de garantias terrenas, sejam elas financeiras, institucionais ou políticas. Então, como é que essa escolha pela dependência radical se tornou ação na prática? Para Esdras, confiar em Deus não era ficar parado esperando. Pelo contrário, era um chamado para a ação espiritual.
Em vez de soldados, Esdras mobilizou o que a gente poderia chamar de armas espirituais. Ele proclamou um jejum, que é um ato de humildade, de foco. Eles oraram de forma bem específica, detalhando seus medos e suas necessidades. E, na prática, eles organizaram o tesouro, delegando a responsabilidade aos sacerdotes. Veja só, a dependência de Deus caminhava lado a lado com a responsabilidade humana. E o resultado? A promessa se cumpriu. A fé foi honrada. Aquela mão de Deus que eles declararam ao rei foi o escudo real durante toda a perigosa jornada. Eles chegaram em segurança. E qual foi a primeira atitude deles ao chegar em Jerusalém? Não foi dar uma festa ou fazer um desfile, foi um ato de adoração. Foram direto para o templo agradecer, reconhecendo publicamente de onde veio a proteção deles. Esses números nos dão uma dimensão dessa gratidão. 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros. Foi uma oferta extravagante que mostrava a profundidade do reconhecimento deles pela fidelidade de Deus. E aí fica a pergunta para nós. Será que as nossas celebrações e cultos de ação de graças refletem essa mesma intensidade, esse reconhecimento público? Ou será que a gente acaba tratando as bênçãos e proteções de Deus como algo normal, corriqueiro? Para a gente fechar, vamos tentar extrair as lições dessa história para a nossa realidade. O que essa escolha de Esdras, feita há tantos milênios, tem a nos dizer hoje? O princípio fundamental aqui é o que a gente pode chamar de dependência divina. A história de Esdras não nos ensina a ficar esperando por milagres espetaculares, mas a confiar na providência silenciosa de Deus no dia a dia. É a disciplina de alinhar o que a gente faz com o que a gente crê, escolhendo confiar na mão invisível de Deus em vez de se apoiar nos exércitos visíveis do mundo. E essa talvez seja a lição central. Força espiritual não é uma armadura que nos torna imunes ao medo ou ao risco. Muito pelo contrário. É a coragem de atravessar o perigo real, sentindo o medo, mas escolhendo navegar não pelo mapa da segurança do mundo, mas pela bússola da confiança em Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Quais são os impérios de hoje? O poder financeiro, a influência política, a tecnologia, a aprovação social. O que é que nos oferece uma segurança visível e tão tentadora? E nesse contexto todo, o que significaria para nós, como comunidade, fazer uma escolha tão radical quanto a de Esdras? Fica a questão para a gente pensar.